algumas situações, nós criamos o nosso interno como uma forma de nos proteger de uma realidade que às vezes nem sempre é o que é e nem sempre é o que se parece. Então, quando o nosso mundo externo nos ataca, nós temos que entender que tem uma forma que a nossa mente vai criar para nos autodefender. Muitas vezes, nesse autodefender, vem outras situações desagradáveis criado pela mente, principalmente na questão do medo. Quando a gente está com o medo em excesso, que o medo é muito importante nos relatar aqui, que é uma autodefesa nossa, é o medo, mas o medo quando traz em excesso, que é o medo às vezes até aquele medo de você sair do seu ambiente, ou o medo de falar com as pessoas, ou o medo do que as pessoas vão pensar se você fazer algo, ou se você tomar mesmo aquela atitude que para você talvez aquela atitude é a correta, mas o medo te deixa paralisado. É sobre isso que nós temos que entender qual que é o equilíbrio nosso no meio do medo. E lembrando que antes desse medo gera uma ansiedade, vem um estresse prolongado. A nossa mente vai criando para nos autodefender, para nos proteger, e muitas vezes, em alguma situação, a gente acaba se sabotando. Muitas vezes, depende da situação, a gente tem que entender que em circunstâncias o nosso ambiente define tudo. Então você já parou para analisar como é o ambiente aonde você mora? Como que você está com você mesmo nesse ambiente? Porque muitas vezes o que está no externo reflete nós no interno. Uma casa muito bagunçada, como está a sua mente? Uma mente que aonde precisa acumular, como está o seu externo no ambiente? Quando a gente começa a se aprofundar nisso e a entender, a gente precisa entender que tem pontos a se trabalhar interno dentro de nós. Porque nós criamos uma realidade fora do interno, que muitas vezes essa realidade do externo é a questão de nos proteger, que até agora, né, eu estou trazendo um relato do medo intenso. Então agora eu lhe faço uma pergunta muito importante. Você hoje na sua vida, o que mais te limita de fazer o que você gostaria de fazer para você é sobre você? Já parou para analisar que muitas vezes a maioria da situação está em nossas mãos? Nós também temos que entender que aqui pode acontecer de algo sair do nosso eixo, sim. A gente não dá conta de tudo e nem deve dar conta de tudo. Mas nós temos que entender o que para nós é prioridade, o que para nós convém, está ou não. Se você ainda não entende algo sobre você, fica solto. E quando fica solto, a gente não sabe, talvez, qual direção eu devo seguir. E aí é muito fácil você deixar a sua vida na mão de outras pessoas. E nesse fato, você fica procrastinando, e nesse fato, você fica dando desculpa e carregando a maior situação que ainda existe, que é o medo do medo. Pare para analisar até que ponto o medo para você faz sentido. E pare para analisar como que são seus comportamentos, como você se comporta em devida situação aonde que alguém falou talvez algo e o seu coração acelera e aí vem aquela situação. Tudo já está dentro de nós, mas muitas vezes a gente precisa do quê? Silenciar, se acalmar, nos permitir a nos compreender como um ser humano humanizado melhor.
E isso exige esforços, paciência, persistência, resiliência, acolhimento, amorosidade, compaixão de você mesmo.